E aí, gente boa, como vocês estão? Chegamos na reta final. Vou fazer resenha sobre qual livro? Vocês adivinham? Vocês pediram, eu trouxe para vocês. Lançado em 1927, História de Sherlock Holmes, um livro de contos, o último livro do Sherlock Holmes, que com muito pesar e alegria eu trago para vocês aqui, com esse desfecho maravilhoso da nossa série Sherlock Holmes. Volume 4 da minha coleção, tá escrito aqui volume 4, esse é o último livro. Muito bacana. O livro já começa com um prefácio maravilhoso que me tocou bastante, do Arthur Conan Doyle se despedindo da gente, se despedindo de nós. Eu achei muito interessante, muito bacana a despedida dele. Ele contando como é que o Sherlock Holmes, como é que ele foi criado. Ele contando os livros, os primeiros livros que ele lançou, O Sinal dos Quatro, Um Estudo em Vermelho. Na verdade, a ordem é Um Estudo em Vermelho e O Sinal dos Quatro. Desde o primeiro conto, Escândalo na Boêmia, que foi juntado depois... Foi unido depois em uma coletânea de contos chamada As Aventuras de Sherlock Holmes, um prefácio show de bola, muito bacana. Assim, cara, de modo geral, o livro ele é composto... De modo geral, não. O livro é composto por 12 contos. E de modo geral, assim, sensacionais. Muito bons, desfechos maravilhosos, mas eu tenho alguns aqui para falar para vocês que são, na minha opinião, um dos melhores. Vou contar aqui pra vocês quais são. O meu favorito, que mistura um pouco de superstição com a realidade, O Vampiro de Sussex, um dos mais famosos do Sherlock, que tem a ver com supostamente uma carta que o Sherlock recebe, um telegrama, falando que uma mulher chupava o sangue do próprio filho. E o Sherlock vai investigar por que ela estava fazendo aquilo. Ela se tranca no quarto, não quer ver mais o marido, né? E dá aquele... não é alarido. Dá aquela confusão toda que o Sherlock vai desvendar. E assim, o criminoso, tem um criminoso em cima disso, que explica o porquê que a mulher tá chupando sangue, que tem a ver com veneno, tá? Já tô dando um spoiler pra vocês. E o criminoso nessa história é sensacional. Outro legal que o desfecho tem a ver com suicídio, que na verdade é... Assim, a pessoa é acusada de cometer um crime, mas na verdade não tem nada a ver. A outra comete suicídio, incrimina outra pessoa, não posso mais falar nada, porque senão acaba com a graça. É de certa forma um pouco previsível, mas é muito legal. Ah, é previsível? Que se dane, é muito legal. Leia, mesmo se for previsível, leia, que é muito bacana. Se chama O Problema da Ponte Tor. Engraçado que todos os contos começam com a aventura do cliente ilustre, a aventura do soldado descorado, a aventura do vampiro de Sussex. Só esse conto que começa com O Problema da Ponte Tor. Ele é o único conto, curiosamente, que começa dessa forma, que não começa iguais aos outros. É parecido com o prefácio de A Volta de Sherlock Holmes. O último conto também é bem legal, chama A Aventura do Negro Aposentado, tem um desfecho legal, tem um desenvolvimento muito bacana. É uma história bem legal. A Aventura do Negro Aposentado, ela pode ser considerada um pouco clichê. Não clichê, mas previsível. Porque eu consegui acertar o que aconteceu, quem matou, eu achei muito interessante. É uma resposta só pra vocês aqui. O Sherlock fala isso, onde você escondeu os dois corpos? Apenas isso. Quem leu esse conto sabe do que eu tô falando, né? Uma curiosidade pra vocês sobre o livro é que tem dois contos, vou ver quais são aqui. Um eu não lembro o nome, qual que era. Se eu não me engano é A Pedra Mazarim, vou conferir pra vocês, ou As Três Cumeeiras, e A Aventura da Juba do Leão. A Aventura da Juba do Leão tem a ver com o Sherlock já aposentado resolvendo o caso. Só que é ele que narra a história. Todas as histórias aqui, além dessas duas, são narradas pelo Watson, que sempre foi o narrador do Sherlock, em primeira pessoa. Ele estava sempre com o Sherlock, acompanhando ele nos casos. Aqui não, na Aventura da Juba do Leão, é o Sherlock que narra o caso. E no outro conto, que eu não lembro o nome, é o Sherlock que narra também, porque o Watson pede para ele narrar um conto. Assim, de modo geral, gostei do livro, muito bacana. A edição da HarperCollins maravilhosa, mas tem umas críticas a fazer por causa da gráfica. Erro de gráfica. Tem alguns nomes, isso em alguns livros aparece, isso é erro de gráfica, tá? Mas é uma crítica que eu tenho para fazer. Algumas páginas vieram unidas. Eu tive que cortar as páginas por cima. Sabe essa parte de cima aqui das páginas? Então, eu tive que cortar umas 2 ou 3 vezes porque vieram unidas. Eu achei isso absurdo. Porque eu paguei caro na edição para elas virem unidas desse jeito. Cara, absurdo isso. E algumas palavras vieram apagadas também. Não que isso interfira na leitura. Eu consegui ler direitinho, mesmo com algumas palavras apagadas. Dá para você saber qual o nome da palavra que está lá, qual a palavra que está lá. Só que algumas palavras vieram apagadas. É uma crítica que eu tenho que fazer à gráfica. Por favor, imprimam direito, não deixem as páginas ficarem unidas, porque isso é muito desagradável durante a leitura.
E meus caros, é assim que terminamos a resenha do Sherlock Holmes. É com muita alegria que eu falo, cara, eu fiquei assim até metade do ano, até agora, lendo só Sherlock Holmes, cara. Lendo só Sherlock, pra vocês terem noção. Um atrás do outro, devorando, porque eu gosto muito, gostei muito da experiência de ler, muito bacana. E assim, é com pesar e alegria ao mesmo tempo, com o contentamento que eu tenho de trazer essa última resenha pra vocês sobre Sherlock Holmes. Espero que vocês tenham gostado. Próximo livro, talvez, eu peguei no meu colégio, é dele, que eu já fiz uma enquete sobre ele, se vocês queriam, George Simenon, tá? Simenon, O Cachorro Amarelo, primeiro livro que eu tô lendo dele. Espero que vocês tenham gostado e falou!